Após decisão do STJ, a defesa de Robinho solicita suspensão da ordem de prisão imediata. E você vai ver também. Câmara dos Deputados aprova fim das saidinhas de presos em feriados. Decisão depende agora da sanção presidencial. Novo ensino médio. Mudanças aprovadas na Câmara estabelecem carga horária maior e fim da obrigatoriedade do espanhol na grade curricular. Rússia oficializa a vitória de Vladimir Putin. Resultados garantem reeleição com 87,28% dos votos. E ainda, Estados Unidos pedem cessar-fogo imediato na faixa de Gaza após conflitos se intensificarem e número de civis mortos aumentar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Chegamos ao vivo a 1h04. Dessa vez para te contar o que você precisa saber sobre o Brasil e o mundo enquanto se prepara aí para essa tarde de quinta-feira. Vem comigo. Advogados do ex-jogador Robinho solicitaram um habeas corpus para que ele não seja preso. Ele foi condenado na Itália por um caso de violência sexual e ontem, em decisão histórica, o Superior Tribunal de Justiça formou maioria para que a pena de 9 anos de prisão seja cumprida aqui no país. Vamos ver. A defesa do ex-jogador Robinho solicitou ao Superior Tribunal Federal a suspensão da ordem de prisão imediata que o obriga a cumprir no Brasil a pena de 9 anos por estupro coletivo emitida na Itália. Na quarta, 9 dos 11 magistrados do Superior Tribunal de Justiça votaram a favor de que o ex-atleta cumpra em solo brasileiro a condenação pelo crime cometido contra uma jovem em 2013, quando ele era jogador do Milan. Como já tinha sido anunciado, a defesa de Robinho apresentou um recurso de habeas corpus ao STF para que a pena seja suspensa até que se esgotem as possibilidades de recurso. O ex-jogador da seleção brasileira e do Real Madrid foi condenado na Itália em 2017 pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa que comemorava o aniversário de 23 anos em uma boate de Milão. A sentença foi ratificada em 2022. Como a Constituição proíbe a extradição de cidadãos brasileiros, a Justiça italiana solicitou no ano passado a execução da pena no país com base em uma lei de 2017. Advogados do ex-jogador Robinho solicitaram um habeas corpus para que ele não seja preso. Ele foi condenado na Itália por um caso de violência sexual e ontem, em decisão histórica, o Superior Tribunal de Justiça formou maioria para que a pena de 9 anos de prisão seja cumprida aqui no país. Vamos ver. A defesa do ex-jogador Robinho solicitou ao Superior Tribunal Federal a suspensão da ordem de prisão imediata que o obriga a cumprir no Brasil a pena de 9 anos por estupro coletivo emitida na Itália. Na quarta, 9 dos 11 magistrados do Superior Tribunal de Justiça votaram a favor de que o ex-atleta cumpra em solo brasileiro a condenação pelo crime cometido contra uma jovem em 2013, quando ele era jogador do Milan. Como já tinha sido anunciado, a defesa de Robinho apresentou um recurso de habeas corpus ao STF para que a pena seja suspensa até que se esgotem as possibilidades de recurso. O ex-jogador da seleção brasileira e do Real Madrid foi condenado na Itália em 2017 pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa que comemorava o aniversário de 23 anos em uma boate de Milão. A sentença foi ratificada em 2022. Como a Constituição proíbe a extradição de cidadãos brasileiros, a Justiça italiana solicitou no ano passado a execução da pena no país com base em uma lei de 2017. E a soltura do jogador Daniel Alves, preso na Espanha, foi adiada por causa do não pagamento da fiança de cerca de 5 milhões e 400 mil reais. Condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual, ele deixaria o presídio em Barcelona ainda nesta quinta-feira. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o projeto de lei que acaba com as saidinhas de presos em feriados. O texto segue agora para a sanção presidencial. A Câmara manteve a exceção no projeto incluída pelo Senado em fevereiro para a saída temporária no caso dos detentos de baixa periculosidade que forem realizar cursos estudantis ou profissionalizantes. O relator da proposta é o deputado Guilherme Derrite, que se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo apenas para atuar na aprovação da pauta. No relatório, o relator alegou que a sociedade se opõe ao benefício da saída temporária de detentos. A votação simbólica foi considerada unânime sem registro de votos no painel.
Mesmo partidos da esquerda não dificultaram a votação, porque os deputados avaliaram que as emendas do Senado melhoraram o projeto, já que vai permitir a saída do prisioneiro para trabalhar e estudar. A discussão no Congresso sobre restrições às saídas temporárias começou em 2013, mas ganhou força após o policial militar Roger Dias ser morto por um preso beneficiado pela saidinha em Belo Horizonte em janeiro. Segundo o levantamento, a saída temporária de Natal de 2023 beneficiou pouco mais de 52 mil presos. Desses, 95% ou 49 mil detentos voltaram às cadeias dentro do período estipulado. Somente os outros 5%, ou pouco mais de 2.600 presos, não voltaram. Seguimos ao vivo, agora 1h07 pelo horário de Brasília e continuamos nesse assunto porque a votação foi simbólica, mas o efeito é literal, é real. E o resultado foi bastante aplaudido e também comemorado no plenário da Câmara dos Deputados. Mas para a gente saber o que significa na prática o término do benefício das saidinhas temporárias e o que está em jogo para que a proposta seja sancionada pelo presidente, trazemos esse como tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora o advogado criminalista Fábio Chaim. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Grande satisfação em participar do programa. Doutor, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como tem funcionado a saída temporária de presos e o que muda de fato a partir da adoção dessa medida. Saída temporária de presos, na redação atual da lei, é um benefício previsto para presos em regime semiaberto que tenham cumprido pelo menos 1/6 da pena. São 4 saídas por ano de até 7 dias para trabalho, estudo, visita a familiares, visita a parentes. Pela redação atual, então, o preso, por meio do seu advogado ou defensor público, formularia um pedido para o juiz das execuções pedindo a saída numa data específica. Porém, isso acabou não se mostrando viável do ponto de vista prático, em razão da grande quantidade de presos que poderiam pedir esse benefício, que sobrecarregaria ainda mais o sistema de execução penal brasileiro. Com consequência, criou-se essa prática, que não tem previsão legal, de a saída em bloco em datas comemorativas. Então, em vez de cada preso formular o seu pedido, ele sai em datas comemorativas específicas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa e nas festas de final de ano. Bom, o projeto inicial previa a revogação total da saída dos presos, mas ele foi alterado no Senado para permitir o benefício a detentos que estudam. Então, presos do regime semiaberto podem fazer ensino médio, curso superior, profissionalizante, porém, existirão exigências, é isso? Novas regras para, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica e a exigência de um exame criminológico para a progressão do regime. Eu gostaria que o senhor nos explicasse essas pequenas e importantes mudanças. Exato. A saída temporária já era vedada para presos condenados por crime hediondo com resultado morte. Agora foi expandida a vedação do benefício para crimes hediondos como um todo, incluiria tráfico de drogas, crimes sem violência e crimes violentos, porém não hediondos, como, por exemplo, lesão corporal, tentativa de homicídio, entre outros. O exame criminológico, por sua vez, é uma polêmica antiga do sistema brasileiro, em que ele não possuía até então uma previsão legal quanto à sua realização, porém havia uma aceitação jurisprudencial desde que fundamentado pelo juiz. Então, nesse exame criminológico, o preso era atendido por uma equipe multidisciplinar, em que se era avaliada a possibilidade dele progredir de regime no que diz respeito ao risco de que ele volte a delinquir e a possibilidade de que ele, de fato, se adeque às regras. Com isso, a realização por esse projeto de lei agora aprovado e, uma vez sancionado, o exame criminológico passa a se tornar obrigatório. E, por fim, com relação à monitoração eletrônica, a mudança foi pequena, apenas prevê a possibilidade do juiz determinar o uso da tornozeleira eletrônica dentro das suas competências, das hipóteses já legalmente previstas. Bom, esse tema ele divide opiniões, é um tema bastante polêmico e o governo tem uma posição contrária a essa proposta, mas a decisão que o chefe do executivo tomará é uma incógnita para todos. Se for vetada, ela ainda volta para o Congresso, que dará, então, a palavra final. A palavra final ficará com o Congresso, de fato? Exatamente. Uma vez vetado o projeto retorna para o Congresso, onde, por uma votação e por maioria absoluta, esse veto pode ser derrubado e aí o projeto de lei é sancionado pela própria mesa diretora. Então,
uma vez que o presidente opte pelo veto, veto devidamente fundamentado e justificado, que não aparenta ser o caso, esse veto pode sim ser derrubado pelo Congresso. E essas são as cenas aí que a gente acompanha e traz aqui ao longo da nossa programação, as cenas dos próximos capítulos. Conversamos com o advogado criminalista Fábio Chaim. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, prazer em participar. Até uma próxima. Até mais. Mudando de assunto, mas ainda falando da Câmara dos Deputados, ela aprovou o texto base do projeto de lei que redefine a política nacional do ensino médio aqui no país. A proposta ainda deverá ser analisada pelo Senado. A proposta aprovada por deputados estabelece uma carga horária de 2.400 horas para a formação geral básica, somados os 3 anos, e 1.800 para a formação técnica de forma escalonada. Os deputados federais votam agora os destaques que podem alterar pontos da proposta. A votação em plenário foi acompanhada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O relator do projeto de lei que revisa o novo ensino médio, deputado Mendonça Filho, destacou que as proposições garantidas no texto contemplaram as preocupações do governo de elevar a carga horária para a formação geral básica. O projeto aprovado é uma alternativa à reforma do ensino médio estabelecida em 2017, que previa 1.800 horas para a formação básica, com 1.200 para os itinerários formativos, que são as disciplinas que o aluno escolhe para se aprofundar a partir do que lhe é ofertado. O governo atual enviou uma proposta ao parlamento estabelecendo a formação básica mínima de 2.400 horas. O substituto aprovado mantém como opcional a oferta da língua espanhola, além da contratação de profissionais para disciplinas do itinerário técnico profissionalizante, que vão ter carga mínima de 600 horas. A formação geral básica contempla disciplinas clássicas e que são obrigatórias, como matemática, química, português, entre outras. Hoje, apenas português e matemática precisam estar presentes em todos os anos do ciclo, assim como estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Agora, 1h14, nós vamos para um rápido intervalo e na volta trazemos destaques internacionais e falamos também sobre o aniversariante do dia. Pois é, a nossa repórter Maria Clara Leite está num local que já diz muito sobre ele, não é, Clara? Aqui onde eu estou hoje tem um monte de bolo para a gente cantar parabéns para o aniversariante do dia. Ele está aqui nesse cenário, mas eu só vou contar quem é ele daqui a pouco, depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília e voltamos para acabar com esse mistério. A gente vai revelar agora quem é o aniversariante do dia. Nós vamos falar, gente, sobre aquele alimento que vai bem em qualquer momento do dia. Hoje é o dia do pão francês, um produto made in Brasil que nem sequer existe na França. Pois é, aliás, você sabe qual é o estado que mais consome pão francês no Brasil? Quem traz para a gente essa resposta é a nossa repórter Maria Clara Leite, que está na Zona Leste aqui de São Paulo, na maior padaria da América Latina, para responder para a gente essa pergunta. Traz para a gente, Clara, qual é o estado que mais consome o pão francês? Olá, Daniela. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Olha só, nós estamos no estado que é o campeão de consumo de pão francês em todo o Brasil. São Paulo, né? Um levantamento que foi feito pela VR mostra São Paulo aí no primeiro lugar no ranking e depois aparece Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo o Sampapão, que é o órgão que representa aí esse setor aqui em São Paulo, aqui no estado nós consumimos 45 quilos de pão francês por ano, isso por pessoa, viu? Nos estados do sul são 40 quilos per capita
por ano. E para falar sobre o pão francês, né, nesse dia de aniversário do pão francês, nós viemos até a maior padaria da América Latina. É isso mesmo. Por aqui são produzidos 25 mil pães franceses por dia. É muita coisa, né? Também o pãozinho combina com tudo, né? No café da manhã, no café da tarde, vai no almoço, vai no jantar. Aqui do meu lado está a Thaís Bessa, que é gerente de qualidade aqui da padaria. E ela já fala pra gente sobre essa quantidade enorme, né, Thaís? Boa tarde pra você. São 500 funcionários para produzir tudo isso? Isso, na verdade, são 530 funcionários. Que nós produzimos, além dos 25 mil pães, né, franceses por dia, a gente tem mais de 10 mil itens produzidos aqui na padaria. E dentro desses 25 mil, a gente tem a parte aqui do balcão, que são 7 mil por dia, mais 15 mil na parte das empresas que a gente atende. Agora, tira uma dúvida pra mim, Thaís. Tem gente que fala aí que o pãozinho só pode ser comido por quem não está de dieta. Ele seria um vilão da dieta, é isso mesmo? Não, na verdade, ele não é o vilão. Ele é bem energético, ele nos dá energia, né? E, na verdade, o vilão mesmo é o recheio que você vai colocar dentro do sanduíche. É isso aí. Obrigada, Thaís. Tá vendo, gente? Comendo com moderação, todo mundo pode. Agora eu vou pedir aqui pro nosso cinegrafista Sérgio Arce mostrar para vocês um pouquinho dessa que é a maior padaria da América Latina. Enquanto isso, eu vou trazer uma curiosidade, Daniela. Você sabe de onde vem o pão francês? Pelo nome, muita gente pensa que ele veio da França, né? Mas, na verdade, ele foi criado aqui no Brasil mesmo. A história diz que a família real, quando veio de Portugal, trouxe um chefe de cozinha francês e teria sido ele o criador da iguaria, que ficou conhecida como pão do francês. E depois, então, virou realmente o pão francês que o brasileiro tanto ama. E aí, como é que será que esse pãozinho fica tão fresquinho, tão saboroso, macio por dentro? Bem, pra gente saber, né, como é que é feito esse pãozinho, aqui do meu lado está o padeiro aqui da padaria, que é o Adriano Souza, e ele vai contar pra gente como é que é feito o pãozinho. Adriano, começando pelos ingredientes, por favor. Os ingredientes são de altíssima qualidade, né? A Cepan procura investir o melhor para a empresa, desde até a água filtrada, né? Passa por várias filtragens. O melhorador, as matérias-primas são de altíssima qualidade também. A farinha muito boa, né? E aí vai. Então, o forneiro faz a grande parte dele, né? E a gente procura ter muito amor no que faz. E é esse o segredo e o progresso da empresa, né? E assim vai. Sucesso sempre, né? Tá certo. Obrigada, Adriano. Tá vendo só? Principal ingrediente é o quê? É o amor, minha gente. E eu, como sou brasileira, também sou apaixonada pelo pão francês. E eu me despeço de você, Daniela, comendo aqui o tradicional pãozinho com manteiga. Um ótimo dia aí, um feliz dia do pão francês para todo mundo. Ai, que delícia. Terminando essa participação, colocando a gente o quê? Com inveja, né? Deixando a gente passando vontade. Eu fiquei chocada com a informação de que cada um de nós consome 45 quilos de pão. É pão à beça. Mas aí fica aquela máxima, aprecie com moderação e não deixe aí você também de comemorar o dia do pão francês. Vamos agora de destaque internacional. A Comissão Eleitoral Central da Rússia anunciou nesta quinta-feira os resultados definitivos das eleições presidenciais sem qualquer surpresa. O anúncio endossou a vitória de Vladimir Putin, chamada de histórica. O órgão também negou qualquer tipo de fraude. Putin, no poder há 25 anos, recebeu 87,28% dos votos. A participação nas eleições, que aconteceram de 15 a 17 de março, foi de 77,49% dos eleitores. Após o anúncio dos resultados oficiais, Putin fez um discurso em um vídeo transmitido pela televisão pública. As eleições mostraram que a Rússia hoje é uma grande família unida. Estamos caminhando juntos pelo caminho que escolhemos. Estamos confiantes em nós mesmos, nossas habilidades e nosso futuro. As eleições contaram com mais 3 candidatos que seguem a linha do Kremlin, tanto sobre a Ucrânia como a respeito da repressão, que culminou com a morte de Alexei Navalny, principal opositor de Putin, em uma prisão da região do Ártico em fevereiro. O único opositor que tentou disputar o pleito
Boris Nadezhdin teve a candidatura invalidada pela comissão. O secretário de Segurança dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que o país apresentou ao Conselho de Segurança da ONU uma resolução pedindo cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Antony Blinken afirmou que o país está trabalhando em conjunto com o Egito e o Catar para que haja um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Segundo Blinken, a possibilidade desse cessar-fogo imediato está ligada à liberação de reféns que estão sob poder do grupo terrorista. Blinken está visitando a Arábia Saudita para discutir a guerra. Desde fevereiro que os Estados Unidos estava estudando apresentar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, propondo a interrupção do conflito no território palestino. Aliados de Israel, os Estados Unidos vetaram resoluções anteriores apresentadas por outros países sobre o conflito. Nas últimas semanas, o governo norte-americano vem mudando o tom em relação ao conflito. O presidente Joe Biden tem demonstrado preocupação com o grande número de civis mortos no território palestino. No início de março, Joe Biden disse que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está prejudicando mais do que ajudando Israel com a postura na faixa de Gaza. Netanyahu já afirmou que deixou claro que está determinado a concluir a eliminação de batalhões do Hamas na região. E vamos voltar a olhar aqui para o nosso Brasil, porque o outono chegou com tudo, trazendo quedas bruscas de temperatura. Pois é, parece que os pedidos para que a onda de calor desse uma trégua finalmente foram atendidos, porém de forma um pouco radical. Vamos direto agora para Santa Catarina, onde a nossa repórter Michele Veiga fala sobre a chegada de uma frente fria por todo o sul do país. Bom, como a gente trouxe já pela manhã, né, Dani? Ó, o tempo tá virando realmente aqui, como a gente diz no popular, em Santa Catarina. Essa frente fria tá chegando, ó, trazendo muito vento, o que por um lado pra gente que tá aqui ao ar livre até um refresco. As temperaturas ontem tiveram na casa dos 50 graus de sensação térmica. Um calor abafado, insuportável, para falar a verdade, Dani. Ontem foi muito difícil aqui no litoral sul de Santa Catarina para suportar o calorão ao ar livre. Hoje já está fazendo essa mudança de tempo, né? Como já estava previsto, a Defesa Civil do Estado, junto com a EPAGRE, está lançando uma série de alertas, pois essa frente fria já está se encaminhando ali do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, vai derrubar mesmo as temperaturas. A previsão é que essa quinta-feira todas as áreas do estado sejam atingidas com fortes chuvas e previsão também de granizo. Quando a gente fala granizo, é claro, a gente já calcula algum tipo de estrago. Então, todo o setor da Defesa Civil de Santa Catarina já está em alerta em todas as suas cidades devido a essa mudança climática. Quando a gente fala da sensação térmica de 50 graus, Dani, hoje por volta das 7 horas da manhã, a temperatura era de 30 graus aqui em Criciúma. Depois ela foi diminuindo com a chegada dessa frente fria, né, desse vento mais fresco por um lado, já estava ali por volta das 10 horas da manhã na casa dos 26 graus, 5 graus em menos de 4 horas e agora por volta da 1 hora da tarde, também já está aí na casa dos 20 graus. Então, é uma mudança muito brusca. Nas regiões serranas, essa temperatura deve chegar a 5 graus no amanhecer de sexta-feira. Então, é muita mudança rápida do tempo e Santa Catarina já começou aí a sua vacinação contra a gripe. A última sucursal a receber as vacinas vai ser aqui, a da região sul e extremo sul. Quem já recebeu já começou a aplicar justamente porque essas mudanças, né, climáticas têm acarretado muitas situações de síndrome respiratória aguda grave e bronquiolite, principalmente nas crianças. Então aqui a gente está saindo da blusa de manga curta, Dani, já vamos para o casaco mais pesado porque a temperatura vai despencar e haja imunidade. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.